Capítulo 15. A festa da fundição. No decurso dos 8 meses que levou a operação da perfuração, tinham-se simultaneamente, e com grande rapidez, realizado os trabalhos preparatórios da fundição. Bem surpreendido ficaria qualquer forasteiro, que por aquela ocasião viesse a Stones Hill, com o espetáculo que se lhe havia de apresentar diante dos olhos. Em disposição circular, em torno do poço como centro, e a 600 jardas dele, erguiam-se 1.200 fornos de reverberação, cada um de 6 pés de largura, e separados uns dos outros por um intervalo de meia toesa. A linha, que contornava os 1.200 fornos, tinha 2 milhas. 3,2 quilômetros, de comprimento. Eram todos construídos pelo mesmo modelo, de chaminé alta e quadrangular, e produziam um efeito extremamente singular. J. T. Maston achava soberba aquela disposição arquitetônica, que lhe trazia à lembrança os monumentos de Washington. Para esse que não havia nada mais belo, nem mesmo na Grécia, onde aliás, segundo ele próprio confessava, nunca tinha posto os pés. Deve o leitor estar lembrado que, na terceira sessão da comissão, se decidirá que a columbiada havia de ser de ferro fundido, e em especial de ferro fundido gris. E com razão, porque o ferro em tais circunstâncias tem maior tenacidade e ductilidade e é mais macio, mais fácil de polir e apropriado para todas as operações de molde, e ainda porque, tratado pelo carvão mineral, é de qualidade superior para todas as obras de grande resistência, tais como canhões, cilindros de máquinas a vapor, prensas hidráulicas, etc. Mais raras vezes com uma só fusão se consegue obter ferro fundido bastante homogêneo, na segunda fusão é que ele se refina e purifica, abandonando os últimos depósitos terrosos. Por este motivo, já o minério de ferro, antes de ser expedido para Tampatal, fora transformado em carbonato, submetendo-o nos altos fornos de Gold Spring ao contato com carvão e silício levados a uma elevada temperatura. Depois desta primeira operação é que o metal foi mandado para Stones Hill. Mas como se tratava de 136 milhões de libras de ferro fundido, massa cuja expedição pelos caminhos de ferro havia de ficar excessivamente cara, só o preço do transporte vinha a dobrar o preço do material, pareceu portanto preferível fretar navios em Nova York e carregá-los de ferro fundido em barra. Foram necessárias nada menos de 68 embarcações de 1.000 toneladas, verdadeira esquadrilha, que a 3 de maio largou das paragens de Nova York, tomou a via do oceano. Prolongou-se com as costas da América, embocou pelo canal da Bahamas, dobrou a ponta da Florida e, entrando a 10 do mesmo mês na Baía do Espírito Santo, veio largar ferro, sem avaria, no porto de Tampatown. Aí se fez a descarga dos navios para os vagões da via férrea de Stones Hill, e pelo meado de janeiro estava toda aquela enorme massa de metal no lugar para que fora destinada. Facilmente se concebe que não eram de mais 1.200 fornos para liquefazer simultaneamente 60.000 toneladas de ferro fundido. Cada forno podia conter proximamente 14.000 libras de metal, e todos tinham sido construídos pelo modelo dos que tinham servido para fundir o canhão Rodman, que eram de forma trapezoidal e muito baixos de teto. A fornalha e a chaminé eram nos extremos opostos do forno, por forma que em toda a extensão dele havia a mesma temperatura. As paredes dos fornos eram construídas de tijolo refratário, e encerravam apenas uma grelha para fazer arder o carvão mineral e um crisol chato para colocar as barras de ferro, inclinado por um ângulo de 25 graus para deixar escorrer o metal em fusão para as caldeiras destinadas a recebê-lo. Destas caldeiras conduziam-no 1.200 caleiras convergentes para o poço central. No dia seguinte àquele em que finalizaram as obras de pedra e as de perfuração, fez Barbicane dar começo à construção do molde interno. O caso estava em erguer no centro do poço e na direção do eixo dele, um cilindro de 900 pés de altura e 9 de largura, que enchesse exatamente o espaço reservado para a alma da columbiada. Foi este cilindro feito de areia e barro argiloso de mistura com palha e feno. O intervalo que ficava entre o molde interno e o revestimento de pedra e cal havia de preenchê-lo o metal fundido, que vinha assim a formar em torno do molde uma parede de 6 pés de espessura. Para manter em equilíbrio o cilindro, foi necessário reforçá-lo com gatos de ferro e aguentá-lo de distância a distância com espeques chumbados no revestimento interno de pedra, o que não apresentava inconveniente algum, porque, depois da fundição, haviam de ficar os espeques como que perdidos no grosso da massa de metal. Concluiu-se esta operação a 8 de julho, e fixou-se o dia seguinte para a fundição. Que bela cerimônia há de ser a da festa da fundição, disse J. T. Maston ao amigo Barbicane. De certo, respondeu Barbicane, mas festa pública é que não. Como assim? Pois não haveis de mandar abrir as portas deste recinto a quem quer que venha? Dessa me livrarei eu, Maston. A fundição da columbiada é operação delicada, por não dizer perigosa, e prefiro realizá-la à porta fechada. Quando o projétil largar,
quantas festas quiserem, até lá nada. E o presidente tinha razão, a operação podia apresentar perigos imprevistos, a que uma grande afluência de espectadores estorvaria de ocorrer. Era mister conservar inteira liberdade de movimentos. Por consequência, ninguém se deu entrada no recinto, exceto a uma delegação dos sócios do Gun Club que, expressamente para assistir à festa, fizera jornada até Tampa Town. Figuravam nela, entre outros, o fogoso Bilsby, Tom Hunter, Coronel Bloomsbury, Major Elphiston, General Morgan e Tutti quanti tomavam a fundição da Columbiada como negócio seu pessoal. J. T. Maston tinha-se feito cicerone destes, e não lhes perdoou nem o mais insignificante dos pormenores, levou-os a toda a parte, aos armazéns, às oficinas, por entre as máquinas, e até os obrigou a fazer visita aos 1.200 fornos um por um. Quando chegaram a 1.200 já não tinham alma para mais. A fundição estava fixada para o meio-dia em ponto, e já de véspera ficará cada forno carregado com 114.000 libras de metal em barras dispostas em pilhas encruzadas, para que o ar quente pudesse circular em liberdade por entre elas. Desde pela manhã que as 1.200 chaminés arrojavam para a atmosfera torrentes de chamas, e que o solo era agitado por surdas trepidações. Havia queimar tantas libras de rulha, quantas eram as libras de metal que se iam derreter. Eram, portanto, 68.000 toneladas de carvão que arremessavam por diante do disco solar um espesso véu de fumo negro. Dentro em pouco tornou-se o calor intolerável dentro do círculo dos fornos, cujos roncos pareciam trovões. A tudo isto vinha juntar-se o soprar contínuo de potentes ventiladores que saturavam de oxigênio todos aqueles focos incandescentes. Dependia essencialmente o bom êxito da operação da rapidez. A um sinal dado por um tiro de peça deviam todos os fornos simultaneamente dar saída ao metal em fusão e vazarem-se completamente. Tomadas estas disposições, esperavam, tanto os chefes como os operários, com impaciência misturada de boa dose de emoção, o instante pré-fixado. Já não estava mais ninguém no recinto, e todos os contramestres fundidores estavam apostos, cada um junto a uma das aberturas por onde o ferro em fusão havia de entrar no molde. Barbicane e os colegas assistiam à operação situados numa eminência próxima. Diante deles estava uma peça de artilharia pronta a dar fogo ao primeiro sinal dado pelo engenheiro. Alguns minutos antes do meio-dia começaram a correr as primeiras gotas de metal, encheram-se pouco e pouco as caldeiras, e quando o metal chegou à completa liquefação, deixaram-no assentar por alguns instantes para facilitar a separação das substâncias estranhas. Soou meio-dia, e no mesmo instante ribombou o canhão arremessando pelos ares o fulvo relâmpago. Abriram-se a um tempo as 1.200 aberturas, e alastraram-se na direção do poço central 1.200 serpes de fogo, desenrolando-se em anéis incandescentes. Ali foram precipitar-se com temeroso estrépito, na profundidade de 900 pés. O espetáculo era magnífico e para impressionar. Tremia a terra, e aquele mar de metal em fusão arrojando ao céu turbilhões de fumo, ao mesmo tempo volatilizava a umidade do molde e a expelia pelos respiradouros do revestimento de pedra, sob a forma de impenetráveis vapores. Desenrolavam-se aquelas nuvens artificiais em espirais espessas e erguiam-se para o zênite até 500 toesas de altura. Algum selvagem errante para além dos limites do horizonte podia crer que se estava formando alguma nova cratera nos seios da terra floridense, e contudo nem era aquilo erupção, nem tromba, nem tempestade, nem luta de elementos, nem nenhum dos fenômenos terríveis que só a natureza é capaz de produzir. Não. O homem é que tinha dado ser aqueles avermelhados vapores, aquelas chamas gigantescas e dignas de qualquer vulcão, aquelas oscilações estrondosas semelhantes ao sacudir dos tremores de terra, aqueles mugidos rivais dos furacões e das tempestades, e a mão do homem é que precipitaram um Niágara inteiro de metal em fusão num abismo também por mãos humanas cavado.